Paz do Senhor, paz e graça a todos no nome de Jesus Cristo. Mais um vídeo para você. Só opinião de um pastor mediante as escrituras sagradas. Este é um vídeo que eu venho trazer, como eu sempre gosto, a simplicidade. Não cheio de palavras difíceis ou versículos com controvérsias. Eu venho refutar a verdade neste vídeo, que é só a opinião de um pastor mediante a escritura. Refutar a verdade, talvez ensinos que venham distorcer a palavra de Deus na nova aliança em Cristo Jesus. E eu sou inscrito no canal Ciência de Verdade do nosso irmão Afonso, pois ensina uma verdade daquilo que ele tem aprendido pelas escrituras. Mas como qualquer ser humano, o homem erra, e às vezes erra bastante. Por quê? Porque como está escrito: errais, não conhecendo a escritura e nem o poder de Deus, quando vinha sobre a tona sobre aquele que casaria com sua cunhada no dia que ressuscitasse. Se foram 7 que tiveram posse sobre sua cunhada. E nisso Jesus ensinou que eles erravam por não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus, que no céu não casa e nem se dá em casamento. E o que nós temos observado, na verdade, querido irmão e irmã, observe bem, que nos últimos tempos nós sabemos que existiria falsas, aliás, desde o princípio tem, mas com mais intensificação agora, no final dos tempos, viriam seitas, heresias e ensinamentos mentirosos, apostatariam da fé, não é verdade? Segundo as escrituras. E na verdade podemos observar muitos cultos que pastores até mesmo têm introduzido dentro das casas de orações. Culto esses judaicos, cultos esses com idolatria. Podemos tirar exemplo a igreja da Flor de Lis, Ministério da Flor de Lis, que tinha até mesmo um altar, tinha a Arca da Aliança, e ali ela fez um altar e se dobrava o joelho diante daquele ídolo, digamos assim, porque se torna um ídolo. E com isso eu quero refutar algumas ideias do nosso irmão Afonso, do canal Ciência de Verdade, e também os demais pastores que nós podemos observar que têm implantado esse culto levado à idolatria, o culto judaico, o Yom Kippur no caso. E um deles também, que nós temos observado bastante, pastor Youssef Akiva, Agenor Duque. Esses são os principais cabeças que têm introduzido a Arca da Aliança e colocado esse tipo de adoração, trazendo o culto judaico. E o que tem a ver com ciência de verdade? Porque é um canal que abrange muitas pessoas, muitos inscritos, e eu sou um deles também, e gosto do canal. Estou aqui dando minha opinião, como disse, é só a opinião de um pastor mediante a escritura, baseado em textos e contextos. Mas devido trazer tais doutrinas, eu quero refutar mediante a palavra. Não somente o nosso irmão Afonso, aquilo que ele tem levado, o judaísmo, o culto judaico, como os demais pastores brasileiros que também têm se deixado enganar por Satanás, ou até mesmo não são enganados, vão conscientemente, porque o coração deles está voltado a granjear, a bajular
colocar coisas a mais para que seus cultos estejam mais cheios, e induz o povo ao erro. Bem, com isso eu quero já fazer uma leitura com você sobre a antiga aliança e a nova aliança. Também não podemos deixar de acrescentar de um grande império que é a Igreja Universal do Reino da Terra, ao qual também instituiu o culto judaico, também até mesmo fazendo via sacra da Arca da Aliança em todos os estados brasileiros e até no mundo, ensinando essa heresia e essa idolatria. Por isso nós vamos falar mediante a palavra de Deus nos versículos aqui, o qual e nós teremos base para ensinar você a não se deixar se enganar por esse sistema de pastores ou daqueles que se diz pastores, bispos e apóstolos de Cristo e não são. E o primeiro versículo que eu quero trazer à sua memória está lá em Jeremias capítulo 7, que diz bem assim: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: ajuntai os vossos holocaustos e vossos sacrifícios e comei a carne. 22. Pois não falei a vossos pais no dia que tirei da terra do Egito, nem lhe ordenei coisa alguma acerca de holocausto ou de sacrifício. O Senhor nunca pediu sacrifício. O Senhor não se agrada de sacrifícios, mas antes de um coração puro e reto. É o que diz aqui em Jeremias, que o Senhor, pois no verso 22, pois não falei aos vossos pais no dia em que tirei da terra do Egito, e não lhe ordenei coisa alguma acerca de holocaustos e sacrifícios. Ele não deu ordem nenhuma, foi eles que se ofertaram. 23. Mas isto lhe ordenei, mas isto o Senhor disse no passado, lá em Jeremias 7, 23, mas isso lhe ordenei: dai ouvido à minha palavra, eu serei o vosso Deus, e vós serei o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Esse texto eu trago à sua memória para você entender que Deus não tem prazer em ofertas e em sacrifícios, antes que obedeça a sua palavra. Isso mesmo ele disse usando a boca de Samuel quando trouxe a Saul: Deus não se agrada de sacrifício, antes que obedeça a sua palavra. E em Jeremias, da mesma forma, o Senhor repreende seu povo, dizendo que nunca ele pediu alguma coisa acerca de holocaustos e sacrifício, antes que obedecesse, que ouvisse sua voz e obedecesse os seus mandamentos e estatutos. Vamos lá, queridos, e com isso nós podemos tirar muitas lições para nossas vidas, intermédio das Escrituras. É só a opinião de um pastor, mediante as Escrituras. Ela é presentada conforme está aqui, no texto e contexto. A antiga aliança ou a nova aliança. Vamos falar sobre isso. Jeremias, capítulo 3, verso 15 e 16. Diz: dai-vos-ei pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com consciência e com inteligência. Deus daria pastores. Está aqui, Jeremias 3,15. Ele nos daria: dar-vos-ei pastores segundo o meu coração. E ele deu, no caso Davi, segundo o seu coração. Deu Jesus Cristo, segundo o seu coração. E deu também filhos, pela fé, os demais pastores, aqueles que são realmente segundo o coração de Deus. Não aqueles pastores falsos, não o mercenário, mas o Senhor deu. E sucederá que quando vos multiplicardes e frutificardes na terra, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá a arca da aliança do Senhor, nem lhe virá o coração, nem dela se lembrarão, e nem visitarão, e nem se fará outra. Também em cima desse texto, eu quero trazer para você, no verso 16, ao qual o Senhor condena a prática de continuarmos a idolatrar a arca. Ele diz que daria pastores segundo o seu coração.
e segundo o seu coração não levaria a o quê? A idolatria. E diz aqui no verso 16 de Jeremias 16: e sucederá que quando vos multiplicardes e frutificardes na terra, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá a arca da aliança do Senhor, e nem lhe virá o coração, nem lhe virá a arca do Senhor. Estaremos lá na arca, vamos se dobrar diante da arca. Não, e nem lhe virá o coração, nem dela se lembrarão, e nem a visitarão, ou nem adorarão, não carregarão, e nem se fará outra. Esse aqui é um mandamento, um decreto do Senhor quanto que a arca da aliança. E nós podemos ver que então no momento agora nós podemos ver muitos cultos praticados dessa forma, levando a arca, se lembrando da arca, se dobrando e se ajoelhando na frente da arca. Podemos ver o templo de Salomão, tem a arca estendida lá, com todos os utensílios copiados. Aqui diz, e nem se fará outra. E eles fazem, e viajam de estado para estado, apresentando a arca, se dobrando diante da arca. Mas aqui, essa prática é condenável diante do Senhor. Podemos tirar conclusões do que a palavra do Senhor é distorcida e desviada da verdade. E esses que se dizem pastores, que se dizem apóstolos, olha só o que diz sobre eles. Romanos capítulo 1, verso 22 a 26. Dizem ser sábios, tornaram-se loucos. Não sou eu que estou dizendo essa palavra, é essa escritura. Eu estou lendo para vocês a escritura. Romanos 1, 22 até 26. Dizem ser sábios, tornaram-se loucos. O Senhor está chamando eles de... Eles se acham inteligentes, eles se acham sábios em conhecer a escritura, são teólogos, são formados, estudam vários anos, mas se tornaram loucos. Olha só o que diz aqui. E mudaram a glória de Deus. Aqui diz que mudaram a glória de Deus, incorruptível, em semelhança de imagem de homens, corruptível. Podemos tirar lições e ver que, na verdade, muitos são adorados, pastores são adorados, são reverenciados, cantores gospels são adorados, reverenciados. Se fala que vai estar uma Aline Barros, uma Fernanda Brum, enfim, esses cantores da mídia, a qual tem aliança com a Rede Globo, com a Som Livre. Então lá se ajuntam milhares de pessoas para darem glória àquela pessoa e não a Jesus, com um discurso vão e mentiroso, dizendo eu vou adorar o Senhor, mas não vão, eles vão por causa da pessoa que lá está. Então mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem. Imagem de homem, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Eles mudaram. Por isso também Deus os entregou as suas consciências, seus corações à imundícia, para desonrar seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira. É o que está acontecendo agora. A corrupção, a apostasia que viria, e está escrito, e tem que acontecer. Pois ainda continua aqui dizendo, honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. É aquilo que eu sempre tenho prezado em viver a verdade, e aquilo que eu tenho falado, que os homens criaram para si placas, CNPJs e leis e dogmas internos de suas denominações, de suas casas de orações. Mas não são os pastores segundo o coração de Deus, que têm o mesmo intento, o mesmo ensinamento, a mesma doutrina. Há uma diversidade no meio deles, ou no meio de nós. Quem deu crédito à nossa pregação? Disse Isaías. A pregação verdadeira, a pregação do Evangelho. Diz aqui que então honraram e serviram mais as criaturas. É o que acontece hoje. Essa geração deste mundo de agora, elas honram o homem.
Essas milhares de pessoas honram o seu Silas Malafaia, honra o seu Edir Macedo, honra o seu Valdomiro Santiago, honra o seu R.R. Soares, mas não honra a Deus. Honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Essa geração está debaixo de maldição, porque não vive a verdadeira palavra, nem o verdadeiro evangelho, que é da salvação eterna, ao qual o Senhor trouxe para nós. O Pai trouxe em seu Filho, ou permitindo que morresse na cruz e pagasse pelos nossos pecados. E honraram e serviram aos homens, às criaturas, do que o Criador, que é bendito eternamente. Por isso Deus os entregou às paixões infames, porque até suas mulheres mudaram o seu uso natural, ao contrário à natureza. Mudaram a glória de Deus. E com isso implantaram cultos judaicos, como eu acabei de falar, a Universal e demais outros. Eu conheço muitas igrejas pequenas que até mesmo instituíram o culto, e tem lá a Arca da Aliança, os anjos, tem lá as réplicas da vara de Araão, das pedras dos 10 mandamentos, como está na Igreja Universal. Amaram mais a criatura, amaram mais os homens, do que na verdade, ou a verdade de Deus pela Escritura. A Bíblia, a palavra, a Torá, é uma situação complexa, pois muitos buscam em desvendar tais mistérios. Mas a palavra é bem clara em dizer que nós devemos buscar a sabedoria do alto, pedir a Deus, ao Espírito Santo, ao Senhor Jesus. É claro que lendo, mas não se deixar levar por doutrinas várias, porque muitos introduziriam doutrinas de demônios, e é o que tem acontecido dentro da casa de Deus, dentro da casa de oração. Você é o templo do Senhor. Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Deus habita em você, em homens de Deus, em jovens de Deus. É você que Ele habita. Tiago capítulo 2. Olha só o que diz em Tiago capítulo 2. Pois eu quero refutar aqui a ideia do nosso irmão Afonso, do canal Ciência de Verdade, e os demais, que se colocam em cima daquele texto, e pretexto do texto, muitas das vezes são enganados. Olha só o que diz Tiago capítulo 2, verso 9. Se todavia tratais as pessoas com parcialidade, estareis incorrendo em pecado, e sereis condenados. Se nós tratamos as pessoas com parcialidade, escolhendo, você é legal, não, você está certo, aquela dominação está certa, ou essa está errada, fora da palavra, entendam bem, você tem que fazer sim o julgamento, o pré-julgamento, e repreender realmente, e combater a obra do diabo das trevas, mas não ser parcial. É dizer, a minha igreja está certa. Não é a tua igreja que está certa, não é teu ministério que está certo. Quem está certo? A verdade. Quem é a verdade? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele está certo. Então, todas as igrejas, todas as casas de orações, todos os CNPJ, todos os pastores, teriam que ter uma unidade só, numa mesma fé, num mesmo evangelho, no sentido de que a doutrina do Senhor Jesus, ela é perfeita. Ela não dissimula nem para a direita nem para a esquerda. Ela é perfeita em si mesmo, diz a Escritura. Então, nós não devemos ser parcial, bajular um, desprezar o outro, entendeu? Mas pregar de igualdade a todos a verdade do Senhor. Porque se nós for parcial com um com o outro, então diz a palavra que nós estamos incorrendo em pecado, e nós seremos condenados. Por isso devemos ensinar a verdade, debater o assunto, falar a verdade, defender o evangelho de Cristo, mesmo que ele não careça, mas como testemunha nós o fazemos, como disse o apóstolo Paulo, porque eu fui colocado como defensor do evangelho, de igualdade de nós, pois o apóstolo Paulo disse, sede meus imitadores. Então nós estamos
estamos sendo imitadores do apóstolo Paulo, sendo defensores do evangelho. No verso 10 de Tiago 2 diz: porquanto que obedece toda a lei, mas tropeça em apenas uma das suas ordenanças, torna-se culpado de quebrá-la integralmente, no caso. Pois aquele que proclamou não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se não adulteras, porém comete um assassinato, te tornaste da mesma forma transgressor da lei. Aqui eu posso tirar bem claro sobre a lei. Não devemos tratar as pessoas com parcialidade. Nós não podemos tratar com parcialidade. Passar a mão num e o outro pesar a mão, digamos assim. Mas levar a palavra do Senhor conforme ela é. E ele diz que por aquele que proclamou não adulterarás, também disse não matarás. O que quer dizer isso? Que a lei realmente ela continua valendo. Ela não foi, como diz, ela não foi abolida nesse termo. Não, ela continua vigente, tanto que aqueles que não aceitaram Jesus e não têm um advogado, o único mediador, estão debaixo dessa lei. Estão condenados por quê? Porque eles adulteram, porque eles roubam, porque eles matam e não se arrependem. Por isso que tem a palavra do Senhor dizendo sobre a graça. Que Ele nos deu de si mesmo, dando sua vida, para pagar aquilo que era impagável por nós. Pois todos nós estamos destituídos da glória de Deus. Se somos salvos, então somos salvos pela graça. Olha só. Talvez você fale, mas eu não mato, eu não adultero. Isso me traz a lembrança daquele jovem rico, ao qual ele chegou a Jesus e disse: Senhor, que farei para entrar no reino dos céus? O Senhor começou a citar a ele os 10 mandamentos. E ele disse: Senhor, tudo isso eu já faço. Ele era um religioso. Ele obedecia à lei. Estava na lei do Alcorão, da Torá, digamos assim. Ele estava obedecendo tudo. Aí Jesus, sabendo do coração dele, disse: fizesse muito bem. Fizesse muito bem. Então agora eu te digo uma coisa: venda tudo o que tens e segue-me. Segundo o Evangelho e as Escrituras, aquele jovem se entristeceu e se retirou, pois tinha muitas riquezas. Era uma pessoa avarenta. Ele necessitava então do que? Da graça do Senhor Jesus. E Jesus ofereceu a graça. Ele obedecia a lei todinha, mas não ia ser salvo. Não foi salvo, porque ele deu as costas e era avarento. E não pôde se salvar, mesmo que guardou toda a lei. Ele não tropeçou em nenhum deles. Diz que ele guardou o todo. Então Jesus falou: perfeito é. Só uma coisa te falta: segue-me. Então, ninguém é salvo por causa da lei, e nós vamos ler a seguir. Ninguém é salvo pela lei. Só que ela não foi retirada. Vivemos entre a lei, entre a espada e 2 gumes. A espada de 2 gumes a espada é a palavra, Velho e Novo Testamento. Aquele jovem guardou toda a lei, mas foi ferido pela espada do amor do Novo Testamento, que era para abandonar tudo que tinha e agora seguir ao Senhor Jesus numa nova vida. Vender tudo que tinha, dar aos pobres e seguir o Senhor Jesus. Mas o seu coração não estava voltado para Jesus. Vamos lá. Aqui diz que, vamos ler aqui em João, primeira carta de João, certo? Primeira carta de João, capítulo 3, verso 14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Por quê? Estávamos na lei. Nós estávamos mortos, condenados, destituídos. Nós, primeira carta de João 3, 14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama, permanece na morte. 15.
toda pessoa que odeia seu irmão é homicida. E sabeis que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos que todo o significado do amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelo nosso irmão. Talvez você que esteja do outro lado fale, mas eu tenho cumprido o mandamento do Senhor. Eu tenho cumprido os 10 mandamentos. Eu não mato, eu não roubo. E aqui está dizendo que toda pessoa, diz que nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que ama, quem não ama permanece na morte. Toda pessoa que odeia o seu irmão é homicida. Não precisa literalmente você ir lá dar um tiro no seu irmão, agredi-lo com paus e pedra ou facas e matá-lo para ser homicida. Talvez você fale, eu guardo os 10 mandamentos, eu não mato, eu não assassino. Mas a palavra diz que aquele que odeia seu irmão é assassino. Aquele que não perdoa o seu irmão é assassino. Então, por mais que ele obedeça a lei da escrita, da condenação, a qual aquela que Moisés escreveu, mesmo que ele obedeça tudo isso e ele odeie seu irmão, não há o perdão em Cristo. Ele é homicida e será julgado e condenado. Nisto conhecemos que todo o significado do amor, que Cristo deu sua vida por nós, e devemos nós dar nossa vida pelos nossos irmãos. É o que está escrito. Pecados de foro íntimo que Deus vai julgar. Mas um pecado de foro íntimo, vejam só, Mateus capítulo 5, verso 27. Ouviste o que foi dito, não cometerás adultério. Está nos 10 mandamentos. Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura em seu coração, já cometeu adultério com ela. Viu a diferença entre a lei e a graça? Na graça, aliás, na lei, tinha que ser pego em flagra. No ato de adultério, aquela pessoa perdia a salvação e era apedrejada e morta e perdia a salvação. Não tinha como hoje, no tempo da graça. Aquele jovem que eu disse anteriormente ele não adulterava. Porém, eu vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura em seu coração, já cometeu adultério com ela. Só em você olhar e em pensar, está Mateus 5, 27 e seguir, você já cometeu adultério. Por isso que a Bíblia diz que nós não somos salvos pela lei, somos salvos pela graça. E quando pecamos, temos advogado. Quando pecamos, nós lavamos nossas vestes no sangue do Cordeiro. A palavra diz lá em João, filhinhos, não pequeis, mas se pecar, ele sabe que nós pecamos. Lembreis que vós tendes um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o homem. Aquele que foi homem, aquele que teve fome, aquele que teve sede, aquele que teve tristeza, aquele Jesus que chorou. Ele sabe todas as suas fraquezas, sabe que você é carne. E ele é o sumo sacerdote que intercede por nós. Mas nós temos que entregar nossas vidas a Ele, em suas mãos. Nós devemos fazer isso crendo pela fé na sua palavra. João capítulo 5, 14 a seguir. Eu quero falar aqui nesse texto. É só a opinião de um pastor, né? A opinião de um pastor mediante as escrituras, a contestar muitos ensinos que pegam só textos e não contexto do Velho Testamento, ou até mesmo pega do Novo, mas não traz a base por completa daquilo que o Senhor tem nos ensinado. É claro que Jesus não aboliu a lei, é claro. Isso seria uma ignorância dizer que o Senhor aboliu a lei no sentido por completa. Mas dentro da lei
ele trouxe o quê? Dentro da lei, ele trouxe a graça. O que era olho por olho, dente por dente, agora é o contrário. A palavra diz que se alguém lhe pedir a capa, dele a túnica. Se alguém lhe obrigar a dar uma milha, lhe dá duas. É assim que ensina, ao oposto. Antes não, era a lei e tinha que se obedecer. Era olho por olho, dente por dente. Matava-se e morria. E assim era o ensinamento. Mas Jesus quebrou esses paradigmas das trevas, trazendo à luz que assim como Ele nos perdoou, nós também devemos perdoar. Isso é o amor. Esse é o amor ágape de Deus atuando em minha vida e em tua. Não que deixe de existir os 10 mandamentos, a lei que ali está. Tanto que diz, não matarás, continua valendo. Não adulterarás, continua valendo. Só que agora com mais rigor do que no tempo da lei. No tempo da lei, se pegasse adulterando, era apedrejado e morto. Hoje, não precisa pegar em adultério. Se você pensar, desejar no teu coração, você já está pecando. Aquele que odeia seu irmão, não precisa matar, mas é só odiar seu irmão, já é réu de juízo. É assim que diz a Escritura. E Jesus, então, quebrava muitos paradigmas das trevas, do promotor de justiça, Satanás, que é o acusador, mediante a lei. Aqui em João capítulo 5, 14 até 18. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já está são. Jesus curou aquele homem na porta da Formosa, que havia muitos anos coxo. E depois o Senhor encontra ele, novamente aqui no Evangelho de João 5,14. Depois Jesus encontrou no templo e disse-lhe: eis que já está são. Não peque mais, para que não te suceda coisa pior. Aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. E por essas coisas os judeus perseguiram a Jesus e procuraram matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. Era proibido fazer tais atos no sábado. E Jesus curou aquele homem no sábado. Ele foi lá e contou o testemunho. Jesus, aquele que prega o reino, que disse ser filho de Deus, fez essa obra. Ele me curou. E Jesus respondeu: aliás, por essas coisas os judeus perseguiram a Jesus e procuraram matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. E Jesus lhe respondeu: meu Pai trabalha até agora, e eu também. Aqui Jesus já estava quebrando o paradigma do trabalhar no sábado. Por isso, pois os judeus ainda mais intensificaram e procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também se dizia que Deus era seu próprio Pai. Está aqui, está na Escritura. Ele não só quebrava o sábado, não só quebrou o sábado, quebrava com as ações do seu trabalho ministerial, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Textos e contexto. Por isso eu tenho fazendo essa réplica do nosso irmão, tirando de versículos aquilo que traz realmente condenação, com a prévia lei de autoritarismo, no caso, né? Como é o Islã, que prega esse tipo de coisa. João 7,18. Aquele que fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procurou a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Verso 9. Não foi Moisés quem deu a lei? Entretanto, nenhum de vós pratica a lei. Por que procurais matar-me? Olha só. Entretanto, nenhum de vós pratica a lei. Por que procurais matar-me? Aqui Jesus está pregando para seu povo. Eles diziam guardar a lei, guardar os mandamentos,
guardaram os estatutos da antiga lei, mas eles queriam matar Jesus. Não só literalmente queriam matar, como desejavam. A palavra diz que aquele que odeia o seu irmão já é homicida. Eles odiavam Jesus, eles já estavam matando Jesus em seu coração. Mas depois, é claro que se confirmou, né, literalmente, porque tinha que se cumprir a escritura. Contudo, ao povo, diz. Vamos lá. Colossenses capítulo 2. Aqui, refutando a ideia do nosso irmão Afonso, do canal Ciência de Verdade. E não só ele, mas todos aqueles que pregam heresias, distorcendo a palavra de Deus e criam dogmas às suas igrejas, às suas casas de orações. Vejam bem, Colossenses capítulo 2, verso 15. O que os apóstolos nos ensinam? E despojando as autoridades e os poderes malignos, Jesus Cristo. E Jesus Cristo, despojando as autoridades e poderes malignos, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre todos eles na cruz. Jesus triunfou sobre todos eles na cruz. 16. Jesus deixou para trás a lei. Naquele começo eu disse que Deus em nenhum momento quis sacrifícios e ofertas. E aqui Jesus então triunfou sobre todos eles na cruz. E agora vem o verso 16 de Colossenses 2. Portanto, ninguém tem o direito de vos julgar pelo que comeis, ou pelo que bebeis, ou ainda com relação a alguma festa religiosa, celebrações das luas novas ou dos dias de sábado. 17. Esses rituais são apenas sombras do que haverá de vir. A realidade, todavia, encontre-se em Cristo Jesus. Enquanto que alguns pregam o Yom Kippur, pregam culto judaico, como a adventista que ensina isso, sobre o que comer, o que não comer, que não pode comer carne de porco, que não pode tomar café, que não pode tomar Coca-Cola, enfim, aqui em Colossenses capítulo 2, é o cumprimento daquilo que Jesus disse: meu Pai trabalha até agora e eu também. Ele não só quebrava o sábado, mas dizia que também era filho do Deus vivo. E daí mais eles queriam matar. E em Colossenses 2 também diz sobre isso, que ninguém tem o direito de vos julgar pelo comer. Ninguém tem o direito de julgar você pelo que você come. Ninguém. Ou pelo que bebe. Ou ainda que com tradição alguma festa religiosa, como o Yom Kippur e todas as festas judaicas que ali tem, ou celebração de luas novas ou de dia de sábados. Esses rituais são apenas sombras do que haveria de vir. A realidade, todavia, encontra-se em Cristo. É o que ensina as Escrituras. Eu refuto a ideia do culto judaico que não tem base bíblica. Ela é quebrada em novas leis e novos mandamentos do Senhor Jesus, mandado intermédio do Espírito Santo na boca dos apóstolos. O apóstolo Paulo disse: alguém quer dizer que é religioso, que é profeta, reconhece que o que eu escrevo são mandamentos do Senhor. O apóstolo Paulo disse: reconheça. Se alguém se diz ser homem de Deus, ser apóstolo, reconheça que as coisas que eu escrevo são mandamentos do Senhor. Vamos lá. Dias de sábados. O dia de sábado é santo ou não? Romanos 14, 5. Há quem considere um dia mais sagrado que o outro. A pessoa pode entender que todos os dias são iguais, ou cada um deve estar absolutamente
convicto em suas mentes. Eu tenho a convicção, eu acredito que você também tenha, que todos os dias são iguais. Hebreus 9:10 eram tão somente ordenanças que tratavam de comida, bebidas e de várias cerimônias de purificação com água. Esses mandamentos exteriores foram impostos até que chegasse o tempo da nova ordem. Olha só o que diz em Hebreus 9:10. Eram então somente, no caso da lei, ordenanças que tratavam de comida e de bebida e de várias cerimônias de purificação com água. Esses mandamentos exteriores foram impostos até a chegada do novo tempo, ou da nova aliança, o perfeito sacrifício de Jesus Cristo. Por isso que nós não oferecemos o sangue do bode, nós oferecemos o sacrifício do louvor, da adoração e obediência ao Evangelho do Senhor Jesus, amando ao próximo como a nós mesmos, adorando ao Senhor, somente ao Senhor, se abstendo da idolatria, da fornicação, do adultério espiritual, do adultério carnal, diante do Senhor. E diz que é chegado o tempo da nova aliança e o sacrifício, ou o perfeito sacrifício de Cristo. Hebreus capítulo 13, verso 9. Não vos deixes influenciar pelas várias doutrinas heréticas. Aqui o apóstolo está nos ensinando: não vos deixei influenciar pelas várias doutrinas heréticas, porque o mais importante é fortalecer o coração pela graça e não por alimentos cerimoniais, aos quais não podem produzir qualquer benefício real para aqueles que neles confiam. Não adianta você não vou comer carne de porco, não vou tomar Coca-Cola, não vou tomar café, porque os adventistas ensinam isso. Aqui diz que seriam doutrinas heréticas. Não vos deixei influenciar por doutrinas heréticas. É o que prega muitas igrejas por aí. Seitas, como adventista, heréticas, que se deixam influenciar. Porque o mais importante é fortalecer o coração pela graça, não por alimentos de cerimônias, ao qual pode produzir qualquer benefício. Não pode produzir qualquer benefício a nada a você, a não ser que vive e confie no Senhor Jesus. Colossenses 2:20. Considerando que morrestes com Cristo. Considerando que morrestes com Cristo e para as tradições humanas e falsas religiosidades deste mundo, porque vos sujeitais a tais ordenanças como se pertencesse ainda a esse sistema de valores. Não obedeçais regras como estas. Está aqui. Vou tornar a ler para você. Colossenses capítulo 2, verso 20. Considerando que morresse com Cristo para as tradições humanas e as falsas religiosidades deste mundo. Porque vós ainda sujeitais a tais ordenanças como se pertencesse aos sistemas de valores. Não mais obedeçais regras como esta. Estou dizendo para você e para mim não obedecer tais regras. É isso que ensina a palavra do Senhor. Amados, com toda certeza essa palavra possa tirar alguma dúvida do seu coração. Jesus disse que não tiraria sequer um pingo, uma vírgula da lei, e não tirou. Só que implantou, acrescentou a nova aliança, novos mandamentos. Como eu disse, que é mais pesado hoje do que antigamente. Hoje, se você olhar para a mulher e desejar ela, você já adulterou, e você já se torna réu de juízo. Hoje, se você odiar seu irmão, você já é um assassino. Não precisa você ir e matá-lo, como fez Caim, fez com seu irmão Abel.
Não precisa. É somente você odiá-lo que você se torna homicida e réu de juízo. Com isso eu refuto a abstinência de comidas, de bebidas, de dias de luas novas e de festas. Porque diz as escrituras que ninguém vos prive pelo comer, pelo beber, pelo dia de luas novas ou dia de festas. Ninguém deve privar, ninguém tem esse direito de privar você ou a mim. Porque disse Jesus que o sábado foi criado por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Disse o Senhor Jesus: eu sou o Senhor do sábado. E se Cristo está em nós, e nós em Cristo, temos a liberdade. Somos livres para adorá-lo em espírito e verdade, conforme está na Escritura. E lembrei-se da aliança do Senhor. Lembre daquilo que Jesus chamou você e a mim para adorá-lo, para servi-lo pelo que Ele é. Não por barganha, mas sabendo que nós sofremos afrontas e perseguições na face dessa terra. Mas a nossa esperança está no Senhor. A nossa alegria está no Senhor. Essas são as palavras refutando heresias e fábulas judaicas, ao qual tem introduzido dentro das igrejas. E ao nosso amado irmão Afonso, eu peço a Deus, um grande cientista, um grande estudioso, traz muitas coisas boas, mas mediante a palavra há muitos erros, mas que o Senhor Jesus toque no coração dele, pois nós vemos nele não maldade, mas vemos uma sinceridade de coração. E que o Senhor toque no coração dele, é isso que eu peço, e tenho orado que Deus tenha misericórdia, pois é um homem de bem, e que tenha aprendido muito com ele na ciência, na verdade, na ciência humana, carnal, naquilo que ele refuta de muitas coisas contra a ciência. E a ciência, na verdade, por si só, ela é uma mentira. Ela não dá para se crer na nossa ciência. Ela é mesclada entre meias verdades e mais mentira. A ciência até diz que você e eu viemos do macaco, e você sabe que nós não viemos do macaco. A ciência diz que a Terra foi criada num Big Bang, numa grande explosão, e nós sabemos que não é verdade. Então já refuto também a ideia da ciência em viver meias verdades, em falar meias verdades, ocultando a verdadeira verdade da criação do Senhor Deus. Deixa a paz do Senhor, a paz e graça a todos vocês. São os votos do pastor João. É só a opinião de um pastor mediante as Escrituras. Amém, amados? Fique na paz. Que o Senhor vos abençoe.